Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de divulgação científica sobre o cosmos e o universo. Hoje temos um episódio especial. Reunimos para vocês 15 fatos surpreendentes sobre o cosmos, que muito provavelmente vocês desconheciam. Cada um deles revela um pequeno pedaço do imenso mistério do universo. Acomodem-se, porque o que espera por vocês é uma imersão completa no mundo de mistérios, descobertas e das incríveis escalas cósmicas. Fato número 1. O espaço cheira a carne grelhada. Pode parecer estranho, mas os astronautas realmente afirmam que, depois de realizarem caminhadas espaciais, seus fatos espaciais e equipamentos adquirem um cheiro peculiar. Na Terra, descrevem-no como uma mistura de bife grelhado, metal aquecido e fumaça de solda. Este aroma surge devido aos átomos ionizados e às partículas de alta energia com que a superfície das naves e dos fatos espaciais interage. Literalmente, o espaço cheira a fogo, embora para além dos seus limites não haja ar para que o cheiro se possa propagar. Alguns cientistas acreditam que esse cheiro está associado a estrelas moribundas e a hidrocarbonetos aromáticos policíclicos que se espalham por todo o espaço. Segundo facto, em Vênus chove metal. É surpreendente, mas em Vênus a temperatura chega a mais de 460 graus Celsius e a atmosfera está saturada de ácido sulfúrico. Nessas condições, as nuvens comuns são substituídas por cristais de compostos metálicos. Os cientistas supõem que em Vênus pode chover chumbo ou estanho derretido. Imagine só, em vez de gotas de chuva, metal em brasa cai do céu. A pressão atmosférica na superfície é de 90 bar, o que é 90 vezes a pressão da Terra. Com tamanho calor e pressão, até mesmo o zinco e o chumbo já teriam derretido há muito tempo. Terceiro facto: as estrelas cantam. Embora não haja ar no espaço e a propagação de ondas sonoras seja impossível lá, as estrelas emitem vibrações que se transformam em oscilações no espectro eletromagnético. Telescópios e instrumentos modernos captam essas oscilações e as convertem em som audível. Dessa forma, cada estrela tem, por assim dizer, a sua própria voz. Pode-se dizer que o céu é um imenso coro. Estrelas variáveis pulsantes alteram a sua luminosidade devido à expansão e contração das suas camadas exteriores, criando oscilações regulares. Essas canções estelares ajudam os cientistas a estudar a estrutura interna das estrelas e a sua evolução. Fato 4. Em Júpiter pode haver chuvas de diamantes. No interior do planeta, a pressão gigantesca cria condições inacreditáveis. Os cientistas acreditam que os relâmpagos destroem o metano, liberando carbono, do qual se formam grafite e diamantes. Esses minúsculos cristais podem cair em verdadeiras torrentes. É fascinante, mas, na verdade, Júpiter é um planeta onde chovem diamantes. Por ano, em Saturno, formam-se dessa forma cerca de 1.000 toneladas de diamantes. O tamanho dessas joias celestiais pode atingir 1 centímetro e, por vezes, até 10 centímetros de diâmetro. Contudo, sob a ação de uma pressão monstruosa e altas temperaturas, os diamantes acabam por derreter, formando mares de diamantes. Quinto fato: existe uma nuvem alcoólica. Na constelação de Sagitário, numa região conhecida como W3, astrônomos descobriram uma enorme nuvem de etanol. As suas dimensões são impressionantes, aproximadamente 1000 vezes maior que o nosso sistema solar. Claro, isso não significa que se possa ir para lá para tomar um copo de vinho, mas o próprio facto demonstra a diversidade dos processos químicos que ocorrem no universo. A nuvem situa-se a uma distância de aproximadamente 6.500 anos-luz da Terra. É principalmente metanol, impróprio para consumo, mas há também uma pequena quantidade de etanol. A molécula do álcool é relativamente simples e é composta por hidrogênio, carbono e oxigênio, elementos amplamente distribuídos no espaço. Fato sexto: buracos negros esticam o espaço e o tempo. O efeito das forças de maré próximo ao horizonte de eventos de um buraco negro é tão forte que os objetos são literalmente esticados, transformando-se em espaguete. É a esse processo que os cientistas chamam de efeito espaguetificação. Além disso, o tempo nas proximidades de um buraco negro passa mais devagar do que longe dele. O que para nós levaria segundos, para um observador na Terra pode se estender por uma eternidade. Stephen Hawking usou esse termo em seu livro Uma Breve História do Tempo,
dando como exemplo um astronauta que se estica como espaguete. Com forças de maré suficientemente fortes, nenhum objeto consegue manter sua estrutura. A maior parte da matéria estelar ainda assim escapa do buraco negro. Geralmente, não mais do que 1% é absorvido. Sétimo fato: um planeta errante pode surgir perto de nós. Cientistas supõem que na nossa galáxia existe uma quantidade enorme de planetas que não orbitam estrelas. Esses planetas são chamados de planetas errantes, ou planetas órfãos. Eles podem vagar pelo vazio por bilhões de anos. É bem possível que, mais cedo ou mais tarde, uma delas se encontre perto do Sistema Solar. Segundo estimativas de astrônomos, para cada estrela na Via Láctea, há aproximadamente 20 planetas errantes. Na nossa galáxia podem existir 4 trilhões desses mundos solitários. Alguns deles viajam em pares, orbitando um ao outro. Tais objetos são chamados de Ju-Mei-Be-O. Existe a hipótese de que a fonte do misterioso sinal interestelar, WOW, registrado em 1977, poderia ter tido origem precisamente num planeta errante. Fato oitavo: no universo existem cemitérios de estrelas. Quando estrelas massivas explodem como supernovas, elas deixam para trás estrelas de nêutrons. São objetos extremamente densos. Uma colher de chá da sua matéria pesaria bilhões de toneladas. Na sua essência, são uma espécie de cemitério de estrelas, onde está contida uma energia fantástica. Algumas delas se transformam em pulsares, estrelas de nêutrons em rotação com um campo magnético incrivelmente forte. O mais rápido dos pulsares conhecidos gira 766 vezes por segundo. Essencialmente, um pulsar é um farol cósmico gigante que emite poderosíssimos sinais de rádio. O seu campo magnético é 1 trilhão de vezes mais forte do que o da superfície do Sol. Nono fato: no satélite Europa pode existir um oceano de vida. Sob a crosta gelada de Europa, lua de Júpiter, esconde-se um oceano que atinge até 100 quilômetros de profundidade. Os cientistas supõem que ali há atividade geotérmica, o que poderia fornecer as condições para a existência de vida microbiana. Este é um dos locais mais promissores na busca por organismos extraterrestres. Talvez seja lá que encontremos pela primeira vez nossos irmãos cósmicos. Europa gera cerca de 1.000 toneladas de oxigênio por dia, o que seria suficiente para pouco mais de 1 milhão de pessoas. A espessura da camada de gelo de Europa atinge 25 quilômetros. Sob a crosta gelada pode esconder-se um gigantesco oceano salgado, contendo o dobro de água do que todos os oceanos terrestres juntos. O fundo deste oceano interage com o núcleo quente da Lua, aquecendo ainda mais a água e dissolvendo minerais. Fato 10. A luz de galáxias distantes leva bilhões de anos para nos alcançar. Quando olhamos para o céu noturno, estamos, na verdade, a ver o passado. A luz da estrela mais próxima, Próxima Centauri, leva 4,2 anos para nos chegar. Já a luz de galáxias distantes, que os telescópios detectam, viaja por milhares de milhões de anos. Assim, ao estudar o cosmos, é como se estivéssemos a abrir uma máquina do tempo. A galáxia mais distante confirmada situa-se a uma distância de 13.500 milhões de anos-luz. A sua luz começou a sua jornada até nós apenas 325 milhões de anos após o Big Bang. Devido à expansão do universo, as próprias fontes de luz afastaram-se de nós durante todo esse tempo, e agora podem encontrar-se a uma distância muito maior. O universo observável tem um diâmetro de 93 mil milhões de anos-luz, precisamente por causa dessa expansão. Fato 11. Algumas estrelas giram mais rápido que uma batedeira. Pulsares são estrelas de nêutrons em rotação. A sua velocidade é tamanha que realizam centenas de rotações por segundo. Ao mesmo tempo, emitem fortíssimos sinais de rádio que podemos captar na Terra. Essencialmente, um pulsar é um gigantesco farol cósmico. Pulsares comuns levam de algumas centésimas de segundo a vários segundos para completar uma volta. Pulsares de milissegundos giram muito mais rapidamente. A sua longevidade estimada é comparável à idade do universo observável. O pulsar mais lento detectado completa uma rotação em incríveis 6,7 horas. Um pulsar pode acelerar a sua rotação devido a cataclismos internos, por exemplo, a fissuração da crosta, um análogo estelar de um terremoto. Fato 12. A matéria escura no espaço.
Embora não a vejamos, a sua massa é várias vezes maior que a da matéria comum. A matéria escura não interage com a radiação, por isso permanece invisível. Mas é ela que forma a estrutura de todo o universo, mantendo as galáxias coesas. Sem ela, a imagem habitual do universo simplesmente não existiria. A matéria escura constitui cerca de 85% de toda a matéria no universo. Ela está distribuída em halos, estruturas enormes que rodeiam as galáxias, e estende-se muito para além dos limites da parte visível da galáxia. Segundo pesquisas, as galáxias contêm 10 vezes mais massa escura do que matéria visível. A lente gravitacional, a curvatura da luz por objetos massivos, ajuda os cientistas a detectar aglomerados de matéria escura. No universo primordial, há 13 bilhões de anos, a matéria escura já desempenhava um papel dominante na formação de galáxias. Fato 13. O espaço não é tão frio quanto se pensa. Tradicionalmente, imaginamos o espaço como um lugar gélido, mas em algumas regiões, a temperatura atinge milhões de graus. Por exemplo, nas coroas das estrelas ou nas proximidades de buracos negros, a matéria é aquecida a valores incríveis. Tudo depende de onde exatamente você se encontra. A coroa solar tem uma temperatura entre 1 e 2 milhões de graus, e por vezes atinge 40 milhões. O lugar mais quente do universo é considerado o quasar 3C273, com uma temperatura estimada em cerca de 10 trilhões de graus Celsius. No espaço interestelar, a temperatura pode ultrapassar milhões de graus devido à presença de gás quente e vento solar. Nos últimos 10 bilhões de anos, a temperatura do gás no espaço aumentou mais de 10 vezes e agora pode atingir cerca de 2 milhões de graus Celsius. Fato 14. No espaço existem ondas sonoras. Mesmo sem ar, os sons ainda podem existir na forma de vibrações de plasma ou gás. Em aglomerados de galáxias, por exemplo, foram registradas notas muito graves, que duram milhões de anos. Não são os sons que o ouvido humano escuta, mas para instrumentos sensíveis, o espaço literalmente canta. A NASA registra essas vibrações eletromagnéticas e as converte para o espectro audível. Esses sons lembram o chilrear ou o pipilar de pássaros. Ondas sibilantes podem surgir quando um raio atinge a Terra e depois propagar-se ao longo das linhas do campo magnético do planeta. Ondas corais são rajadas de plasma que oscilam em frequências do espectro audível. Ao serem convertidas em som, lembram guinchos agudos de pássaros. Recentemente, astrônomos descobriram essas ondas chilreantes a uma distância de mais de 100 mil quilômetros da Terra. Fato 15. O universo expande-se com aceleração. Cientistas ainda no século XX acreditavam que a expansão estava a desacelerar progressivamente. Mas observações modernas mostraram o contrário. O universo está a expandir-se cada vez mais rapidamente. A causa deste fenômeno reside na misteriosa energia escura que compõe a maior parte do nosso mundo. Ainda não conhecemos a sua natureza, mas é ela que governa o destino do cosmos. A energia escura constitui cerca de 70% do universo. As suas propriedades são extremamente invulgares. Possui uma pressão negativa para empurrar o universo. Novos dados indicam que a aceleração da expansão era superior a cerca de 7 mil milhões de anos do que atualmente. Isto pode significar que a influência da energia escura na expansão do universo enfraquece com o tempo. Se esta hipótese for confirmada, será uma verdadeira revolução na física, ao nível da descoberta da expansão acelerada do universo. Agradecemos por ter assistido até o fim. O cosmos é um enigma sem fim, e nós nos esforçamos para torná-lo um pouco mais compreensível e próximo. Inscreva-se no nosso canal e escreva nos comentários qual desses fatos mais surpreendeu você e sobre o que você não sabia antes. Juntos vamos descobrir novos horizontes e desvendar os mistérios do universo.